Os cristãos mais efetivos na sua atuação na sociedade são justamente aqueles que atuam apaixonadamente a partir daquilo que poderíamos chamar de cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? É um conjunto de pressuposições referentes à estrutura básica do universo. Para que o homem construa uma cosmovisão, é necessário que ele responda 7 perguntas, pelo menos básicas. Que perguntas são essas? Qual é a realidade última? O que está por trás da existência do Sol, da Lua, das estrelas, da sua e da minha vida? Segunda questão, qual é a natureza da realidade externa? Esse mundo foi criado por Deus ou ele é autônomo? Ele é ordenado ou é caótico, dirigido pelas forças cegas? Ele é material ou ele é espiritual? Ou ambas as coisas? Terceira questão, cuja resposta faz parte de uma cosmovisão. O que é o ser humano? É uma máquina? É mera reação química ou um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Quarta questão, o que acontece após a morte? O tombo do não ser ou a vida após esta presente existência? É bem verdade que algumas pessoas estão hoje perguntando se há vida antes da morte. Por que é possível adquirir conhecimento? Ou é possível adquirir conhecimento? É possível fazer ciência? É possível fazer filosofia? É possível fazer teologia? O conhecimento humano seria socialmente construído, fruto das relações, dos interesses econômicos? É tudo jogo de poder? Ou é possível que nós tenhamos acesso aos fatos? Que possamos conhecer objetivamente as coisas? E não apenas isso. Como saber o que é certo e o que é errado? Os nossos valores morais são socialmente construídos? Tudo é relativo? Ou, por termos sido criados à imagem e semelhança de um Deus santo, nós carregamos dentro de nós, de uma forma ineradicável, vamos assim dizer, a noção de certo e de errado? E em sétimo lugar, qual é o sentido da história humana? Para onde nós estamos indo? O que nos aguarda? A extinção da nossa espécie? Ou estaria Deus atuando na história de acordo com o plano que ele estabeleceu na eternidade para a glória do seu nome? O cristianismo oferece as seguintes respostas para essas questões. Deus existe. Ele é a realidade última. Ele é a causa não causada. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Segundo lugar, a Bíblia nos ensina que nós vivemos num mundo onde reina a harmonia e a beleza, onde as coisas de uma forma tão surpreendente dão certo, onde há unidade na diversidade, em razão do fato de haver um ser infinito, pessoal, que pelo poder da sua palavra rege o movimento de cada átomo, de cada molécula. Então é um mundo ordenado, não é um mundo caótico. É um mundo criado, não é um mundo autônomo. É um mundo composto por duas partes. Há uma dimensão desse universo que é material e outra que é espiritual. E elas interagem segundo o cristianismo. O que é o ser humano? O ser humano não é uma obra do nada mais o acaso. Não é mera reação química. Quando o ser humano, por exemplo, volta de um dia de trabalho e a porta da sua casa se abrir, abraça um filho, ele não está experimentando ali mera reação química, ele está agindo de acordo com a imagem e semelhança de um ser pessoal que o criou. Portanto, o amor faz sentido. Faz sentido falar em liberdade, faz sentido em falar em justiça, porque nós não estamos falando de androides, mas de seres, repito, que foram criados à imagem e semelhança de um ser sensível, que pensa, que sente, que age. O que acontece após a morte? A Bíblia fala sobre a possibilidade do homem viver eternamente na presença de Deus, desde que nesta vida ele se reconcilie com o seu Criador. Para o cristianismo, o mundo encontra-se em rebelião. E caso os rebeldes se reconciliem com o Deus contra quem eles se insurgiram, nesta presente vida,
eles, através de Jesus Cristo, poderão receber o perdão de pecados e o dom da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também declara que é possível o homem conhecer a verdade. A Bíblia é muito otimista com relação à possibilidade, em razão da fidelidade divina, do homem fazer boa ciência, boa filosofia, boa teologia, porque Deus tem interesse em ver o homem prestando culto ao seu Criador, usando sua mente, usando seu aparelho cognitivo. É da vontade de Deus que o homem adapte sua vida à verdade. E não apenas isso, o cristianismo declara também que há coisas que são repulsivas a Deus e há coisas que são agradáveis a Deus. A Bíblia fala, portanto, da existência de um ser santo que nos criou à sua imagem, repito, e semelhança, e por isso nos fez portadores da noção de certo e de errado. E a Bíblia diz que esse Deus, por fim, está agindo na história, que a história humana tem sentido, que nós não podemos compará-la a um trem sem maquinista, que ela tem princípio, tem meio, tem fim, que não é alguma coisa cíclica. A Bíblia fala de um Deus que reina, que faz tudo para a glória do seu nome e que está preparando um reino para um povo que ele está separando para si, que viverá em estado de eterna felicidade na sua presença. Esses são os elementos da cosmovisão cristã. O desafio agora é sermos coerentes e levarmos às suas implicações práticas esta forma de ver a vida. Veja, o chamado não é para você ser um filósofo cristão ocioso. O chamado é para você viver na força dessas verdades profundamente libertadoras, que transformam o cristão num homem-bomba. O que eu quero dizer com isso? Num ser que explode a si mesmo em amor, que salva a todos, não destrói o que está ao seu redor, mas que parte para a ação política, ação missionária, ação evangelística, através dessas verdades explosivas, dessas verdades que queimam o coração. Então eu estimulo a mergulhar no texto inspirado, a conhecer essas verdades e viver sob o impacto do poder desse conjunto de pressuposições, desta visão de mundo e de posse dessas luzes, lutar pelo que é justo, pelo que é belo, pelo que glorifica a Deus.